Já faz um tempo que eu quero fazer um vídeo sobre esse projeto Escola Sem Partido, esse projeto estúpido aí. Eu acabei não fazendo porque é uma discussão que acabou ficando adormecida, porque o projeto foi engavetado. Mas agora desengavetaram, pelo visto, e vai voltar, salvo engano, quarta-feira na comissão especial. Então a discussão voltou à tona novamente. Acredito que por conta da eleição de Bolsonaro. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Os pontos que serão votados, pelo que eu pesquisei, serão algo próximo do projeto de 2015 de Isalci. Porque esse projeto teve várias modificações, várias versões. E o original, salvo engano, é de 2004, de Najib. Enfim, mas a minha crítica é principalmente a ideia central que fundamenta esse projeto. Então, veja só. O reaparecimento dessa discussão, ela já vem refutada, o que é muito interessante, né? Porque quem foi que se elegeu? Bolsonaro, um candidato de extrema direita. Como é que se pode dizer que existe doutrinação de esquerda em sala de aula? Porque os professores de Estado estão doutrinando os alunos em sala de aula, entendeu? Vai fazer com que os alunos saiam tudo integrante do MST, tudo petista, defensor de Cuba e por aí vai. Por isso que Bolsonaro se elegeu presidente. Pera. Enfim, então assim, a gente não deveria nem estar discutindo isso aqui. Não deveria nem ser assunto depois do que aconteceu no dia 28 de outubro. Mas enfim, por que esse projeto ele é uma coisa completamente estúpida e você precisa propagar essa ideia? Eu vou explicar. Ele se baseia em basicamente duas ideias principais: de que o professor doutrina o aluno em sala de aula, a doutrinação de esquerda na sala de aula, e que o, o professor ele precisa ser plural também, precisa haver pluralidade. O professor, quando vai apresentar um fato, vai discutir um fato, ele precisa apresentar as várias versões, as principais versões ideológicas, teóricas sobre aquele fato. É basicamente essas duas ideias que fundamentam. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre opinião e doutrinação? Como é que eu vou colocar isso num projeto e definir claramente a diferença, fazer um risco e diferenciar para que isso possa ser estabelecido em lei? Eu não consigo entender, porque assim, eu sou professor de economia e meus alunos me pedem sempre a minha opinião sobre diversos assuntos, principalmente quando eu dou aula de macroeconomia. Atualmente, por exemplo, o pessoal toda aula pede para eu falar de Paulo Guedes. Toda aula, o professor fala de Paulo Guedes, fala de Paulo Guedes. Eu falo, pera, gente, deixa eu dar um assunto. Daqui a pouco eu abro espaço para falar disso aí. Então, assim, qual a diferença entre doutrinação e opinião? Então, o que vai acontecer, se isso for aprovado, é que os professores, evidentemente, terão medo de dar opinião em sala de aula. Porque não existe uma separação clara entre opinião e doutrinação. É simples entender isso. Então, assim, esse é um projeto que tem a clara intenção de calar a boca de professor de esquerda, de perseguir professor de esquerda. É só isso. É só, o resto é chouriçada. O que está escrito no projeto é chouriçada. A intenção é perseguir professor de esquerda. Só. E sobre a questão da pluralidade, só quem faz esse tipo de questionamento é quem não tem a menor noção do que é educação. Menor noção. Quem não atua em educação, ou até mesmo um professor, porque existe professor que apoia esse projeto, ou até mesmo um professor que não sabe o que está fazendo em sala de aula. Não sabe como se constrói a educação. Eu vou pegar um livro aqui. Isso aqui é um livro de economia internacional, que é dado na graduação de economia. Algumas grades curriculares têm duas matérias de economia internacional, outras têm uma matéria só. Eu, na minha grade, só tive uma matéria para dar esse manual todo aqui. Ó. Eu vou dizer quantas páginas tem esse manual. Só de assunto, tirando os extras aqui, esse manual tem quase 300 páginas, quase 300 páginas. Para dar em uma matéria só. Olha só, o que vem para o manual, seja de economia internacional, macroeconomia, ou se a gente for falar de segundo grau, manual de história, livro de história, livro didático de história, o que vem para o manual são aquelas ideias que se consolidaram de maneira hegemônica na ciência. É a versão que se tornou hegemônica, aquilo que vai para o manual. Então, a base teórica que fundamenta isso aqui, todos os raciocínios desenvolvidos aqui, ou quase todos, tem contestação na ciência econômica, que é da escola estruturalista de economia. Só que isso não está no manual. A minha professora, Adelaide, um abraço aí se você estiver vendo esse vídeo, ela trouxe isso como um bônus. Ela deu o manual, ela não conseguiu dar todo porque é impossível em uma matéria só. Ela pegou os principais assuntos, deu.
E no último dia de aula, nos últimos 2 dias de aula, ela trouxe um texto da escola estruturalista para poder fazer o contraponto, trouxe uma xerox do texto, e foi um bônus que ela trouxe. Ela não tinha obrigação de fazer isso, a obrigação dela era dar o manual. Então veja bem, quando um professor de história ele segue o manual, ele está seguindo as versões sobre fatos que se tornaram hegemônicos, que venceram o debate. Um modo certo de falar isso, que venceu o debate. Então, por que a noção de que o nazismo é de esquerda, ela é completamente sem noção? Porque perdeu o debate. Dentro do debate acadêmico, essa versão foi derrotada. Isso não é nem mais assunto na academia, de que o nazismo é de esquerda. Então, a versão que vai vir nos livros didáticos não é essa. E o professor não tem obrigação nenhuma de apresentar essa versão. O nazismo é de esquerda, não tem obrigação nenhuma, certo? Então, o que eu falei aqui da escola estruturalista é um pouco diferente, porque é uma discussão que tem muito respaldo na academia, o questionamento, o contraponto que a escola estruturalista faz, mas o que eu quero dizer é que o professor não tem a menor obrigação de sair do manual e ficar apresentando um monte de versões diferentes, um monte de contrapontos diferentes sobre aquilo ali, até porque se ele fizer isso, ele vai ter que reduzir a quantidade de assuntos, porque ele vai ter que falar de um monte de coisa. Então, assim, se você defende que o professor tem que obrigatoriamente ser plural, sempre, você não tem noção do que é educação. Então, quando você traz isso aí para o segundo grau, para os livros de história principalmente, né? Você pega um fato, por exemplo, como crise de 29, craque da Bolsa de Nova York. O professor vai levantar e vai trazer isso para os alunos através da visão hegemônica, a visão que venceu o debate, que está no manual de história lá, nos livros didáticos de história, no módulo, enfim. Que é a versão de que houve uma crise de superprodução, uma crise do capitalismo. Claro que tem contraponto em relação a isso aí. O pessoal mais liberal vai dizer que houve um problema de política monetária. Essa discussão foi levantada principalmente pelo Milton Friedman, de que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, falhou na política monetária, injetou uma quantidade grande de moeda, provocou uma bolha na economia e... Enfim, essa é uma discussão que está dentro da ciência econômica. O professor de história não sabe dessa discussão e ele não tem obrigação de saber. Essa é a questão. Ele simplesmente não tem obrigação de saber disso. Ele vai seguir o que está no livro, ele vai falar a versão hegemônica em sala de aula. Imagine se um projeto desse é aprovado e o aluno ganha poder para ficar pressionando o professor, constrangendo o professor. Professor, porque tem uma versão de uma outra corrente que diz isso aqui, você não falou, você está doutrinando a gente. Vocês têm noção do que é isso, gente? Você tem noção da estupidez, principalmente nesse contexto da educação brasileira, você ficar dando poder ao aluno, a ficar constrangendo o professor em sala de aula, sendo que nesse caso ele não tem razão? Vocês têm noção disso? E o que eu acho mais engraçado é que a turma da direita gosta muito de falar do mimimi da esquerda, né? Mas esse projeto deveria se intitular Projeto Mimimi. Porque, olha, eu tive professores de esquerda, tive professores de direita, e isso não afetou em nada a minha formação, pelo contrário, eu acho que isso contribuiu bastante. Não tinha besteira com isso. Eu tive professor que abominava Marx, que esculhambava Marx em sala de aula. A gente tratava na brincadeira, pegava um livro de Marx, mostrava para ele assim, professor, olha esse livro aqui. Ele falava, vai de reto, Satanás. A gente levava na brincadeira. Eu tive 2 professores que eram claramente de direita, tive outros de esquerda também. Não teve problema nenhum. A ciência não é neutra, a educação também não é neutra. Não existe neutralidade. Então, quem dá respaldo a esse tipo de debate de escola sem partido precisa aprender primeiro o que é ciência. Não sabe nem o que é ciência. A ciência não é neutra. Quando você vai escrever uma dissertação, uma monografia, somente no ato de escolha do seu objeto de pesquisa você já está sendo parcial. Porque quando você escolhe um objeto, é porque você já tem algum envolvimento com aquele objeto de pesquisa. E você já tem alguma formulação pré-definida sobre aquele objeto ali. Então, a ciência, sobretudo a ciência social, ela absolutamente não é neutra. É impossível ser neutro. Essa discussão, então, não deveria existir. O que o professor não pode fazer em sala de aula é ofender o aluno, é constranger o aluno, é punir o aluno por conta de uma opinião diferente que ele tem. Isso é muito óbvio. Então, essa discussão de escola sem partido, ela tem, na verdade, o claro intuito de perseguir professor de esquerda, somente isso e mais nada.
E você, se você é professor e você apoia isso aí, uma dica, véio, sai da educação, pô. Você não sabe o que você está fazendo em sala de aula, você não sabe o que é educação. Sai da educação, vai ser jogador de futebol, ciclista, jornalista, vai fazer uma outra coisa. Sério, é uma dica boa que eu dou. Então é isso, se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe bastante, o pessoal precisa desse tipo de informação, sabe? Os alunos principalmente precisam desse tipo de informação, beleza?